O retrato. Oswaldo Peralva. Parte 3. A Escola da Revolução. A escola em Moscou, para a formação de revolucionários de tipo bolchevista, não se restringia ao ensino dos fundamentos teóricos do marxismo-leninismo. Através da pressão ideológica e do próprio regime de internato, onde se fazia a apologia da obediência cega e o endeusamento de tudo que fosse soviético, buscava-se transformar cada aluno num indivíduo despersonalizado, sem quaisquer interesses ou vontade que não fossem os interesses e a vontade da direção do partido, que aceitasse voluntariamente uma disciplina supermilitarizada, sendo capaz de cumprir sem vacilar as ordens mais absurdas, que não tentasse pensar, a não ser por meio de chavões, para evitar desvios da linha do partido, fixada pela direção suprema, que considerasse a fidelidade ante a União Soviética e o PCUS como a pedra de toque do internacionalismo proletário, constituindo-se, dentro de seu próprio partido, num homem de Moscou. A missão em Moscou. Que faríamos em Moscou? Aprender a arte da revolução. Lenin dissera, abre aspas, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, fecha aspas. Stalin dissera, abre aspas, a prática sem a teoria é cega, fecha aspas. Essas frases lapidares circulavam nos meios dirigentes do PCB, que desde 1951, seguindo as recomendações soviéticas, passou a gastar amplos recursos na criação e funcionamento de uma rede de escolas. Nelas davam-se cursos em sistema de internato, cuja duração variava de 3 dias a 3 meses. Nesses cursos transmitia-se a experiência de funcionamento da máquina partidária. Forneciam-se rudimentos de economia política e filosofia, tudo rigorosamente de acordo com os compêndios soviéticos. Em alguns deles, marginalmente, ensinava-se a fabricar bombas Molotov, a enfrentar a cavalaria, jogando punhados de cortiças no chão para que os animais escorregassem e caíssem. Outras lições mais de lutas de rua. Mas o principal era sempre o aprendizado da teoria. Em 1954, no 4º Congresso do PCB, um dos participantes, figurando com o nome de Guerra de Sabino, Bahia, dava o seguinte balanço desse trabalho. Ver o número 64 de Problemas, Revista Teórica do Partido. 2 pontos. A partir de 1951 até agora, passaram pelos cursos elementares do partido de 4 e menos dias. De 4 e menos dias. 1.960 alunos. Pelos cursos médios, de 6 a 15 dias. 1.492. E pelo curso superior do Comitê Central, 554 alunos. Mas esses cursos formavam apenas os cabos e sargentos do Exército Revolucionário. Os elementos mais categorizados, os quadros da oficialidade, deveriam sair da escola do PCUS. Os soviéticos consideravam o PCB como um dos partidos mais capazes na América Latina.
de realizar a Revolução Social. Era o partido mais numeroso dessa região, tinha passado pelo Ensaio Geral de 1935, comparação da insurreição comunista brasileira de 1935 com a Revolução Russa de 1905, da qual afirmara Lenin ter sido o ensaio geral para a Revolução de 1917. Possuía o único dirigente latino-americano, Prestes, com prestígio extrapartidário, isto é, entre grandes massas populares, dava mostra de combatividade. Estava apoiado diretamente no proletariado e seguia fielmente as recomendações do PCUS. Só lhe faltava, pois, ao PCB, quadros marxistas-leninistas devidamente preparados. Esse apoio direto do proletariado corria por conta das mentiras pregadas em Moscou pelos dirigentes PCBistas e ratificadas indiretamente pela polícia brasileira, com seus exageros em relação à força dos comunistas. Segundo os emissários do PCB a Moscou, todas as greves, passeatas e outras manifestações de trabalhadores ocorridas no Brasil eram dirigidas pelas organizações comunistas. É certo que, em muitas greves surgidas espontaneamente, eles conseguiam penetrar e assumir a direção. É certo também que eles forjavam greves artificiais, fazendo parar aventureiramente uma seção de fábrica ou toda uma fábrica com argumentos de pistoleiros, isto é, apontando revólveres para os operários. Era o que eles mesmos chamavam de arrancar greve. É certo até que comandaram greves de justas reivindicações. Entretanto, muitas vezes comandaram greves desencadeando dessas lutas, dando origem à sua revelia, constituindo mesmo vergonhosa surpresa para eles. Recordo-me perfeitamente de uma reunião clandestina do Comitê Central, de fins de março para começos de abril de 1953, perto do Rio. De repente, soube pelo rádio que 300 mil trabalhadores paulistanos, ou seja, a totalidade do proletariado da capital de São Paulo, estavam em greve geral e faziam formidáveis demonstrações de rua. Pois bem, os principais dirigentes comunistas de São Paulo encontravam-se nessa reunião e, tendo vindo de lá poucos dias antes, nem sabiam que a tal greve estava sendo articulada. Tiveram de abandonar precipitadamente a reunião e voltar correndo aos seus postos, na vã esperança de aproveitarem o movimento e assumir-lhe a direção. Não tardou, contudo, a seguir um emissário a Moscou com um relatório sobre a greve, pintada de tal modo que entusiasmou até o delírio dos mentores soviéticos do PCB. E o emissário, de torna viagem, trouxe a seguinte opinião, algo agaciana, que era comentada festivamente nos círculos dirigentes. Abre aspas. Se este movimento tivesse contado com apoio de parte substancial das massas camponesas do Brasil e de sua pequena burguesia urbana, Vargas teria sido posto abaixo. Fecha aspas. Essa ideia da derrubada revolucionária do governo causava frenesi nos parentes. E para revigorá-la, o dirigente juntava com fingida modéstia e genuíno servilismo. Abre aspas. E quem diz isso não somos nós, são os camaradas soviéticos, que sabem onde tem o nariz. Fecha aspas.
Um mês depois, em maio, o secretário do PCB redigiu e publicou o número 53 de Problemas, um manifesto sobre a greve, com a assinatura do Comitê Central e com a falsa data de 4 de abril. Quem lesse o manifesto hoje em dia pensaria que fora redigido e publicado no decorrer da própria greve. Iniciava-se assim, abre aspas: saudemos calorosamente o heróico proletariado de São Paulo, que se levanta neste momento contra a miséria e a fome e enfrenta com coragem e decisão a política assassina de Getúlio e Garcês. Uma onda de indignação popular varre o país inteiro, de norte a sul, contra a política de guerra e a traição nacional, de miséria crescente e de terror policial de Vargas e demais politiqueiros que o apoiam. E concluía clamando: por um governo democrático popular. Fecha aspas. Fizeram isso naturalmente para que no futuro constasse dos anais revolucionários ter sido o PCB o dirigente dessa luta e para cohonestar o relatório mentiroso e gabola apresentado aos soviéticos sobre o assunto. E essas falsidades não eram inúteis. Por elas se convenceram os burocratas do PCUS de que os comunistas brasileiros poderiam realizar a revolução dentro em pouco. Tratava-se, pois, de ajudar a formar urgentemente os necessários quadros, armados da teoria marxista-leninista, da experiência tática e estratégica das lutas revolucionárias, capazes não só de abalar e fazer ruir, através da agitação, da propaganda e das vigorosas ações insurrecionais, o regime vigente do Brasil, como também de erguer e consolidar o novo regime. Daí que tenha decidido chamar nova turma de comunistas para o outro curso em Moscou. Em certo sentido, eu diria que nossa turma foi fruto daquele movimento operário de São Paulo. Com efeito, não tardaram a se iniciar os preparativos para o nosso embarque, que se efetuou 4 meses após a greve. Vários militantes receberam ordens de providenciar para si mesmos os documentos rotineiros que todos os cidadãos possuem, tais como certidão de identidade, certificado de reservista das Forças Armadas, para com eles e em seguida obterem seus passaportes. Mas os dias se passavam e algum desses camaradas não conseguiam desincumbir-se da tarefa. A direção resolveu, por isso, entregar-me a solução do caso. Frisou que esse pessoal precisava viajar logo, se bem que não dissesse para onde. Mais de 20 pessoas me foram apresentadas para esse fim. Em cada qual tinha os seus problemas. Umas estavam processadas e não podiam praticar a pequena formalidade de ir até a delegacia de ordem pública e social, na Polícia Central, a fim de serem interrogadas, pois tanto podiam sair de lá com seus passaportes como ficarem encerradas. Outras não eram reservistas, nem estavam na dispensa do serviço militar. E algumas nem existiam civilmente, pois não possuíam documento pessoal algum, nem mesmo a certidão de nascimento. No desempenho dessa missão, passei a trabalhar e a me movimentar como um louco, apelando para advogados, escrivães, juízes, funcionários de diferentes repartições, que fossem amigos ou membros do partido, e as dificuldades me assoberbavam. Ao mesmo tempo, através de um despachante que me auxiliou nesse período, foi descobrindo que o caminho mais fácil era o suborno a funcionários. Adquiri
nesse sentido, uma experiência notável, convertendo-me em poucos dias num dos mais desembaraçados corruptores da praça. Se o juiz dificultava um despacho, eu lhe pedia humildemente que o apressasse, mesmo que fosse necessária alguma despesa extra. E ele às vezes me remetia ao escrivão, que aceitava o dinheiro e logo obtinha o despacho. Se o policial insistia em que aquele comuna devia permanecer à ordem pública, porque o caso dele era sério, eu enviava alguns milhares de cruzeiros em lugar do comuna e o passaporte era liberado. Um dia perguntei ao funcionário de certa repartição: "Em quanto tempo o senhor me dá esse documento? E quanto custa?" Ele respondeu: "Bem, como o senhor é recomendado pelo meu amigo fulano, vou ser franco. Pela lei, nós temos o prazo de 1 mês para entregá-lo e custa 50 cruzeiros. Mas o senhor sabe, né? Em cada mesa põe-se uma pedra em cima e o papel vai se atrasando, de modo que só sai mesmo no prazo de uns 3 meses. Agora, se o senhor me der uns 1.000 cruzeiros, eu entregarei amanhã ao meio-dia para o senhor. O senhor tem que me dar o dinheiro adiantado, porque é com ele que eu vou levantar as pedras que forem pondo em cima do papel. Mas esteja tranquilo, pois eu sou, graças a Deus, um cidadão honesto. Pode vir amanhã ao meio-dia." Fui no dia seguinte e o honestíssimo cidadão já me esperava à porta, de documento em punho. Dessa forma, fui-me desincumbido com êxito da desagradável tarefa. Quando todos esses camaradas estavam com seus passaportes tirados, Diógenes Arruda, que tudo superintendia, chamou um grupo de 15, ordenou que cada qual escrevesse sua autobiografia com espírito autocrítico, pondo todos os detalhes, sobretudo a partir do início da adolescência. Até então lhes havia dito para que tudo isso. Até então não lhes havia dito para que tudo isso. Eu mesmo, que vinha tratando de arranjar os passaportes desse grupo, não sabia para onde ele iria. Supunha que fosse algum congresso sindical ou de paz. Entretanto, alguns dias depois, quando Arruda reuniu seus companheiros para anunciar-lhes coletivamente que iam para a escola do Partido Comunista da União Soviética, eu já tinha recebido o aviso, que referi na introdução, de que eu seria um dos participantes desse curso. Enquanto isso, adquiri as passagens para 15 pessoas. Levei-as até o cais do porto, ajudei a desembaraçar-lhes a bagagem e assisti à sua partida. Assim feito, com mais outro grupo, que dias depois também seguiu por via marítima. Meu grupo foi o último a sair do Brasil, mas chegou a Praga antes do segundo, porque seguiu de avião. Na véspera, Arruda reuniu-nos e falou-nos sobre a importância da tarefa, acentuando que o partido ia ficar privado por longo tempo de várias dezenas de militantes, alguns dos quais desempenhavam nele funções da maior responsabilidade. Referia-se aqui, tacitamente, a José Souza, que era um dos principais dirigentes do PCB, e havia partido de aviso com seu secretário Marit Ave 15 dias antes do primeiro grupo. Não pôde sequer informar-nos quanto tempo ficaríamos na União Soviética, afirmando vagamente que seria 3 anos, 2 anos ou 1 ano. Só os soviéticos é que saberiam. Em seguida, criticou-nos a todos, baseando sobretudo nos próprios fatos citados nas autobiografias. O que levou cada um de nós a pronunciar seu pequeno discurso,
prometendo corrigir-se a fim de se tornar digno de tão honrosa tarefa. Quando nos viu assim abatidos sob o peso dos erros e defeitos por nós mesmos confessados, Arruda avançou mais, exigindo de nós a maior humildade ante os soviéticos, asseverando literalmente que até os limpadores de ruas em Moscou eram mais dignos e possuíam mais méritos do que qualquer um de nós, pois eles constituíam parte do povo que tinha feito sua revolução proletária e estava ajudando-nos a fazer a nossa. Acrescentou que esse curso era uma ajuda especial que os soviéticos nos davam para que cumprisse nossa missão histórica e não perdêssemos mais uma oportunidade, como perdêramos em 1935 e em 1945, de alcançar o poder e efetuar a revolução. Numa dessas tardes moscovitas, mortalmente cinzentas, saltamos dos 2 aviões que nos conduziram para Praga. Ou seja, que nos conduziram de Praga. No aeroporto, esperando-nos Korionov e seu subordinado Andrei Mikhailovich Sivolobov. Era em setembro de 1953. Fazia frio, porém mais fria que o tempo foi a recepção. Não houve sorrisos, nem cordiais boas-vindas, nem qualquer gesto fraternal. O ambiente era o pátio de um quartel. Ordens ríspidas e curtas cruzavam o ar. E nós agarrávamos a bagagem e seguíamos o chefe mais imediato, um brasileiro, que por sua vez seguia Sivolobov, que ia atrás de Korionov. E quando este, sem se voltar, deu as últimas ordens e partiu o seu automóvel, ordens sibilantes, numa língua que nós não entendíamos, nosso grupo, muito atônito, mudo, entrou no ônibus e lá se foi, sob o comando de Sivolobov, como que para um campo de batalha. Passamos por algumas casas isoladas, por um homem tangendo mansamente 2 vacas, divisamos adiante grandes blocos de edifícios, penetramos na cidade, atravessamos o centro, vimos as torres do Kremlin, continuamos, deixamos para trás algumas aldeolas, até que, com a densamente das primeiras sombras da noite, um vasto portão se abriu, nos travou e rangeu atrás de nós. Era ali a escola. Tratava-se de um casarão de 2 pavimentos. Outrora, casa de campo de um governador de Moscou, ao tempo do czarismo. Ali funcionaram os cursos, especial para brasileiros, da antiga Universidade Lenin, rebatizada de Escola Superior do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. A sede central era a cidade mesma de Moscou, mas muitos de seus professores se deslocavam diariamente para outros pontos, onde funcionavam filiais destinadas a estrangeiros, a fim de ali ministrar aulas, com a ajuda de tradutores. Pelo menos 3 turmas de brasileiros, sendo uma antes e outra depois da minha, passaram por aquela escola do PCUS. A primeira teve como sede outro local, mais próximo da cidade, mas as 2 últimas funcionaram naquele casarão. Também ali foram dados cursos desse gênero a grupos comunistas de diversos países. Alguns empregados subalternos da escola deixavam incidentalmente escapar ideias, meias informações nesse sentido. Abre aspas.
Ah, vocês são parecidos aos russos, disse-me certa vez uma ajudante cozinheira. Comem sentado à mesa como nós, usam garfo e faca como nós. Os camaradas coreanos eram diferentes. Fecha aspas. Nossa turma, a mais numerosa das três, se compunham de quase 50 membros, caracterizando-se por sua heterogeneidade. Entre nós havia gente procedente de todos os cantos do país, pretos, brancos, homens e mulheres, solteiros, casados, trabalhadores braçais, intelectuais, ex-militares, profissionais, reservistas de terceira categoria, militantes de células, altos dirigentes do Comitê Central, mas todos funcionários remunerados do pesado aparelho burocrático do PCB. Antes do curso propriamente dito, passamos por uma curta fase de adaptação, na qual se proferiam conferências sobre questões as mais elementares do marxismo e sobre a situação internacional. Alguns professores insistiam em banalidades, supondo que a nossa ignorância não tivesse limites. Um deles, certo dia, depois de referir-se ao camarada Malienkov, então chefe do governo soviético, abriu um parêntese e indagou, cheio de dúvidas, ao tradutor. Abre aspas. Ani Zanayut da... Fecha aspas. Tradução. Eles sabem quem é? Sim? Depois é que começaram a ser ministradas as matérias fundamentais. Filosofia, economia política, história do Partido Comunista, da União Soviética, fazendo esta última, às vezes, de sociologia, pois se considerava esse compêndio como o próprio materialismo histórico, sociologia, aplicada na prática. Em verdade, tratava-se aqui de reunir-nos toda a experiência de lutas do PCUS, que participara 3 revoluções, as 3 maiores revoluções do primeiro quartel deste século no mundo. A de 1905 a 1907, a de fevereiro a março de 1917 e a de outubro a novembro também de 1917. Todas as particularidades da tática e da estratégia empregadas nessas revoluções, todos os meios e formas de atrair, mobilizar e dirigir as massas trabalhadoras para as lutas insurrecionais, as características daquilo que Lenin chamava de situação revolucionária, a experiência dos erros cometidos tanto pelo PC quanto por outros partidos nesses movimentos, enfim, tudo isso que constituía a arte da revolução foi compendiado e ministrado em aulas para nós, através dessa cadeira, História do PCUS. Tínhamos ainda o estudo do russo, considerando de grande importância, porque esse idioma, conforme acentuou um professor, falaram e escreveram o gênio da Revolução Proletária, Vladimir Ilyich Lenin, e seu fiel discípulo, o grande Iosif Vissarionovich Stalin. E mais, a história dos povos russos, história universal do movimento operário e diversas matérias relacionadas com o funcionamento dos partidos comunistas. Havia também o ensino da língua portuguesa, que estava ao meu cargo e de mais 2 colegas, e a qual quase ninguém ligava a importância, a começar por José Souza. A língua oficial para nós era o espanhol, pois os soviéticos não tinham tradutores preparados em português. Revezavam-se 3 tradutores, um espanhol, Pérez,
e 2 russos, Miniev e Galia. À medida que o professor falava, o tradutor traduzia para o espanhol. O estudo era intensíssimo. Afirmava-se que o curso abarcava 3 anos, mas fora reduzido, em algumas partes, para ser dado em metade do tempo. Recebíamos 6 horas de aula por dia, com intervalo de 10 minutos de uma para a outra. Iam de 9 às 12 horas, quando se interrompia para o almoço, prosseguindo às 13 e terminando às 16 horas. Depois disso, havia a consultácia, períodos de meia hora ou 1 hora, em que os alunos pediam esclarecimentos aos professores sobre questões obscuras. Após as consultácias, atirávamos-nos aos dominós, quando em estação fria, inverno e outono, e jogávamos até que a campainha tocava para o jantar. Em seguida, ao jantar, dávamos uma volta em torno da casa e nos lançávamos ao estudo individual até 10, 11 ou 12 horas da noite. E alguns de nós, furtivamente, depois disso, ainda íamos ouvir rádio, baixinho, até que o diretor, alertado pelos guardas que vigiavam o prédio e estranhavam as luzes acesas na sala, aquelas horas, saía de seu apartamento, distante uns 200 metros do prédio da escola, mas dentro da mesma murada que cercava tudo, e vinha obrigar-nos a ir para a cama. Aos sábados, à tarde e durante algumas horas no domingo, patinávamos, esquiávamos um pouco e voltávamos para estudar. No verão, programa semelhante, só que os esportes eram diferentes. Dentro do vasto quintal, jogávamos voleibol e futebol e andávamos de bicicleta. E de novo ao estudo. Havia horário para todas as coisas, e tudo que não fosse obrigatório considerava-se proibido. Essa rigidez e essa pressa não eram casuais. Os ventos que anunciam a tempestade já sopravam no Brasil. A revolução se aproximava. Urgia formar seus dirigentes. Ficamos todos muito orgulhosos, de certo, com a condição de alunos de ciência da Revolução Proletária. No íntimo, alguns de nós chegamos a abrigar a ilusão de que com os eflúvios leninistas emanados da escola, faríamos saltar em pedaços, quando aqui regressássemos, os alicerces do regime. Outros eram menos otimistas. Recordo-me que uma vez, ante a bulha que se estava fazendo, em certo intervalo de aula, Felipe, um dos dirigentes do coletivo, comentou comigo, sorrindo um tanto cético: "Ô camaradas soviéticos, vendo toda essa algazarra, hão de dizer seus botões. Esses piroquetes brasileiros vão fazer revolução coisa nenhuma." Mas equivocava-se. O próprio Korionov, alto burocrata do Comitê Central do PCUS, manifestou numa saudação que nos fez no encerramento do curso, que durou 1 ano e meio, a confiança em que cumpriríamos nossa honrosa missão histórica. E Sivolobov, auxiliar de Korionov, não estava menos confiante, segundo se podia depreender de uma conversa que teve conosco. Durante o banquete de nossa formatura como marxista-leninista, ele praticara uma grosseria e, ao que parece, desejava desfazer a má impressão deixada em nós. Estávamos todos muito alegres e ruidosos, erguendo brindes, falando alto, não porque já nos sentíssemos capazes
de efetuar a Revolução Bolchevista no Brasil, mas simplesmente porque se aproximava o dia do regresso à pátria e ao seio da família. Por mais burgueses ou pequenos burgueses que fossem tais sentimentos, mas Silvo-Lobov teria interpretado mal. Supunha que aquele ruído todo era produto da autossuficiência, do orgulho de quem se julgasse mestre na arte revolucionária, no manejo do leninismo, e resolveu lançar um jato de água fria sobre aquela evolução tropical. Mobilizou o tradutor espanhol Pérez e começou com sua alta, com sua voz lenta, com sua voz pastosa. Abre aspas. Minoga chuma is nichevo. Tradução: muito barulho em torno de nada. Pérez traduziu Silvo-Lobov, limpou a garganta. Houve uma pausa. Fez-se um silêncio profundo. E ele prosseguiu, referindo certa parábola que nenhum de nós entendeu, e na qual você falava de uma pedra que rolara da montanha, rolara, se desgastara e se fora polindo. Segundo Pérez, era a terceira vez que em banquetes semelhantes Silvo-Lobov usava essa parábola. Mas o próprio Pérez confessou que, embora traduzindo ao pé da letra, jamais compreendeu ela em todo o seu sentido. Imaginava, no entanto, que encerrasse boa lição moral. Afirmou, esboçando um sorriso. De todo modo, o banquete terminou melancolicamente. Ainda bem que havia o baile na outra sala. Fomos dançar. No dia seguinte, Silvo-Lobov aproximou-se cordialmente de um grupo nosso e começou a distribuir a queima-roupa elogios gratuitos. Enalteceu a grande vocação de um para com a economia brasileira, a economia política, a de outro para a filosofia, a de um terceiro para o aprendizado russo. E em seguida, falou de nossa responsabilidade brasileira. Sabia pelas biografias nossas que ele possuía no Comitê Central, em que o Estado nascera ou atuava, em que Estado nós éramos e que Estado atuava cada um de nós. Abre aspas. Em breve vocês estarão dirigindo as lutas das massas trabalhadoras no Brasil, disse. E quando eu receber a informação de que tu, Sniegov, está à frente da luta de Pernambuco, ou tu, Vysotsky, estás comandando os favelados do Rio, ou tu, ia citando os nomes de guerra, quase todos em russo, que nos deram logo após nossa chegada a Moscou. Então estarei tranquilo, porque sei que a revolução estará em boas mãos.